turma, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente e eu sou a professora Marilane Moraes. Estamos aqui juntos para mais uma aula de matemática e eu quero te convidar a prestar bastante atenção para que a gente possa garantir um aprendizado de excelência na aula de hoje. Também espero que todos estejam se cuidando muito bem, como é preciso nesse período de pandemia. Mas vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre grandeza. Mas que tipo de grandeza? Grandeza de comprimento. Você já mediu a sua altura alguma vez? Eu acredito que sim. Pode ter passado um pouco de tempo, você pode não lembrar a sua altura exata, mas eu tenho certeza que em algum momento alguém mediu a sua altura. E olha só, vocês sabem quais instrumentos nós podemos utilizar para fazer esse tipo de medição de comprimento? E aí, será que sabem? Eu quero apresentar para vocês alguns desses instrumentos. Olhem aqui na mesa junto comigo. Nós temos aqui uma régua grande, não é verdade? Temos uma outra régua de um tamanho menor. Também temos aqui na mesa uma trena, olha só, uma trena que mede medidas muito maiores do que a régua pode alcançar. E temos aqui também uma fita métrica. Olhem só, uma fita métrica. Bom, então, crianças, falando sobre medidas, eu quero contar para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que desde os tempos antigos as pessoas tinham a necessidade de medir as coisas. Mas como será que elas faziam isso? Será que todos esses instrumentos e muitos outros que existem que não estão aqui já existiam naquela época? Pois é, não existiam, mas eles mediam de alguma forma e eu quero contar para vocês. Antigamente, para fazer as medições de comprimento, eles utilizavam partes do seu corpo. Estranho? Não, não é nada estranho. É isso mesmo que você ouviu. Eles usavam partes do corpo. Eles faziam as medições através de palmos, usando uma braçada. Eles usavam também a polegada. Também faziam uso do passo, tá certo? E muitas outras formas. Olha que interessante. Mas, com o passar do tempo, essas medidas não apresentavam exatidão. Isso mesmo, eram feitas medidas, mas elas não tinham uma padronagem, mudava dependendo da pessoa que fazia a medida. Por exemplo, se um adulto vai fazer uma medição através de passadas, dava uma quantidade X de passos. Mas se porventura uma criança fosse fazer a mesma medição do mesmo comprimento, daria mais quantidade de passadas. Por quê? Porque os passos das crianças eram menores. Por conta de tudo isso, surgiu-se a necessidade de se encontrar instrumentos padronizados, de forma que padronizasse as medidas. Por isso, foram surgindo instrumentos como esses que eu apresentei para vocês. A régua, a trena, o metro, tá certo? E agora, eu quero fazer aqui uma experiência com vocês. Eu vou pegar aqui a régua grande, olha só, a régua grande. E eu vou fazer essa medição como nos tempos antigos. Vou medir essa régua, ela tem 50 centímetros, ok? Mas eu vou medi-la com palmos. Olha só, vamos ver quantos palmos meus vão medir essa régua. 2,5, digamos assim. Agora eu quero te perguntar, será que se você, meu aluno que está em casa assistindo essa aula, viesse para cá e medisse essa régua, será que haveria uma exatidão? Será que você medindo também conseguiria chegar a 2,5 palmos aproximadamente? Ou será que você mediria com mais palmos ou menos palmos? O que você acha aí de casa? Muito bem, quem prestou atenção na curiosidade que eu falei, tá lembrando exatamente que provavelmente por você ser criança e ter um palmo menor do que o meu, daria uma quantidade maior de palmos, não é mesmo? Olha que interessante, mas como vieram as medidas padronizadas, nós conseguimos saber a medida exata dessa régua que eu falei para vocês no início da aula. Vocês conseguem se lembrar? Olhem só, a nossa reguinha tem 50 centímetros. Olha só, que legal. Olha, eu quero dizer outra coisa para vocês. Quando nós falamos
de medidas de comprimento, nós usamos algumas unidades, certo? Que unidades são essas? Nós usamos o metro, olha aqui, nós utilizamos o metro. Nós também utilizamos os centímetros. E também podemos utilizar quilômetro. Mas eu quero te lembrar que existem outras medidas, só que essas aqui são as mais usuais que eu quis trazer para vocês hoje. Mas quando falamos em metros, em centímetros e em quilômetros, nós temos uma padronagem. Usamos o metro para comprimentos menores, os centímetros para aquilo que não atinge 1 metro e o quilômetro para longas distâncias. E se você prestou atenção em cada plaquinha dessa que eu mostrei, eu trouxe uma abreviatura entre parênteses. Isso mesmo. Quando falamos de metro, para ficar mais fácil de resolver e de exemplificar uma medida, nós não precisamos escrever a palavra metro. Nós podemos fazer o uso da abreviatura. Olha só. Então, vamos supor, se eu medir algo e essa medida deu 1 metro, eu posso colocar o número 1 e após o número 1, colocar a letrinha M, como nós estamos verificando aqui na nossa plaquinha. Quando medimos algo e encontramos essa medida como centímetros, como foi o exemplo da nossa reguinha de 50 centímetros, não precisamos fazer a escrita por completo. Podemos também usar a sigla. E olha só para lembrar vocês, a sigla de centímetros é cm. E quando medimos longas distâncias, como de uma cidade até outra, por exemplo, fazemos o uso de quilômetro, que tem como sigla km. Agora, eu quero chamar vocês para observar algo bem interessante. Eu já mostrei a nossa reguinha que tem 50 centímetros, não é mesmo? Agora, eu quero mostrar ela novamente para vocês, mas eu quero te convidar a prestar atenção em algo que eu quero que você perceba. Olhem aqui comigo. Vocês estão observando? Eu queria que vocês prestassem atenção e observassem esses numerozinhos que vão aparecendo no decorrer da régua. Tá vendo? Vocês saberiam me dizer o que esses números representam? Isso, esses números representam os centímetros. Nós podemos observar que a régua começa lá, ó, no número 0 e vai passando, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e vai avançando até chegar no comprimento do objeto que estamos aqui, que no nosso caso é a régua. E aqui eu tenho uma fita métrica muito usada pelas costureiras. Aqui essa fita ela mede exatos 1 metro. Deixa eu te perguntar, vocês acham que o que é maior? Essa fita ou a régua grande que eu mostrei para vocês? Quando nós falamos de metro, em 1 metro tem quantos centímetros? Quando eu falo de 1 metro, eu estou falando de 100 centímetros. A nossa reguinha, ela tem só 50 centímetros, então eu posso dizer que esta régua, olhem aqui, ela possui meio metro, tá certo? Agora, para saber se vocês estão atentos à aula de hoje, eu quero te convidar a exercitar um pouquinho tudo isso que nós aprendemos. Vamos ao cartaz juntos? Carlos e Manuel foram medir sua altura. Carlos mediu 1,50 m e Manuel mediu 1,5 m. Quem tem a maior altura, Carlos ou Manuel? Será que os dois têm o mesmo tamanho? E você, sabe a sua altura? Você é mais alto ou mais baixo que os dois meninos? Olha só, crianças, eu acabei de exemplificar aqui na mesa para vocês a medida da nossa reguinha que tinha 50 centímetros. E eu falei para vocês que 50 centímetros corresponde a meio metro. Quem lembra disso? Pois é, as duas crianças, dois amigos foram se medir e eles verificaram que um media 1,50 m e o outro fez a mesma medição, mas ele usou uma nomenclatura diferente. Ele disse que media 1,5 m. E aí, as crianças medem a mesma altura ou alguém é mais alto e outro mais baixo? O que vocês acham?
Muito bem, se você estava atento, você respondeu que sim, eles têm a mesma altura, porque 1,50 m é o mesmo que 1,5 m, ok? Vamos avançar para a nossa próxima questão? Qual dos objetos abaixo podem ser comprados por metro? Olhem só, crianças, prestem atenção no que está aparecendo na nossa atividade de hoje e vamos exercitar. Temos aqui uma corda, temos aqui leite e temos arroz. Você pede o que em metros? Você chega na mercearia e você pede arroz por metro? Você pede leite por metro? Ou você compra corda por metro? E aí? Eu tenho certeza que você acertou, se você disse que compra corda por metro. Muito bem! Vamos marcar, então, qual é desses objetos nós compramos? A corda por metro. Vamos avançar. Raquel vai viajar e quer levar seus pertences favoritos. Um deles é seu violão, mas para isso, ela precisa de uma caixa grande. Já que o violão mede 80 centímetros, ela achou uma caixa que mede 1 metro. Qual é maior, a caixa ou o violão? Então, o violão vai caber dentro da caixa? E aí, crianças, nós vamos utilizar aqui a nossa fita métrica. Nós vimos que a Raquel quer muito levar um de seus pertences, que é o violão. E o violão mede 80, olha só, aqui, ó, 80 centímetros, certo? E para isso, ela precisava achar uma caixa para poder guardá-lo. Ela encontra uma caixa de 1 metro, porque 100 centímetros corresponde a 1 metro. E aí, o violão cabe dentro da caixa, sim ou não? Essa era a primeira pergunta. Então, nós sabemos que sim, o violão cabe na caixa. E o que é maior? A caixa ou o violão? O que é maior? A caixa. Muito bem. Vamos lá, vamos avançar. Marta é costureira e precisa de 1 metro de fita para terminar sua costura. Ela verificou e descobriu que tem 50 centímetros. A quantidade de fita que ela tem vai dar para terminar a costura ou vai sobrar? E aí, crianças? Será que vai dar? Aqui eu tenho a fitinha da nossa costureira. Vamos medir, vamos verificar. Olha só, ela tem 50 centímetros. Mas quanto? Qual a situação diz que ela precisa de quanto? Ela precisa de 1 metro. E aí, vai faltar ou vai sobrar fita? Vai faltar. Ela precisa comprar uma quantidade maior de fita para poder encerrar a sua costura. Muito bem, crianças. E para finalizar, vamos juntos na nossa última questão do Exercitando de hoje. Carlinhos, todos os dias, percorre algumas quadras até chegar à escola. Ele resolveu saber a distância em metros de sua casa até a escola. Para isso, o que ele vai utilizar? E aqui eu trouxe alguns exemplos de instrumentos de medição para vocês. O que Carlinhos vai utilizar? Ele vai utilizar a trena? Ele vai utilizar a fita métrica ou ele vai utilizar uma régua? Se ele percorre algumas quadras, então ele percorre uma longa distância. Vocês concordam comigo? Se é uma longa distância, ela não tem como ser medida com uma régua, nem com uma fita métrica, certo? Então, qual instrumento que ele vai utilizar? Ele vai fazer o uso da trena. Muito bem, seria o instrumento mais indicado. E a nossa aula finaliza aqui. Mas não fique triste, porque para continuar estudando, acessando essa e outras aulas, é só você ir até a nossa plataforma Eduque. Muito obrigado por toda a sua participação e tchau, tchau. Até mais!